Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Agora a gente fala sobre coaching. Veja o que é e como esse processo pode gerar impacto nas organizações. Antes, para ter sucesso na carreira profissional, era preciso qualificação. Hoje, é preciso ser mais que qualificado. A exigência do mercado é alinhar conhecimento e liderança. Após o método CIS, que fiz em outubro do ano passado, eu passei a rever uma série de conceitos. E o principal deles é a questão de por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se eu posso ser alguém muito melhor? E o que me impede de ser muito melhor? São as minhas crenças erradas, em função dos meus hábitos errados, em função do relacionamento errado? A minha vida era muito boa, mas hoje está muito melhor. Por quê? Porque eu aprendi a controlar as minhas emoções para tornar os meus pilares mais equilibrados e poder ter uma vida mais plena, uma vida mais em abundância, aproveitando cada momento da escalada, da montanha. Você já parou para se perguntar aonde quer chegar? O que eu gostaria e o que eu preciso mudar? Já detalhou passos para atingir seus objetivos? Ter uma atenção maior nesses detalhes pode ser a chave para quem quer melhorar de vida. Em outubro, eu tinha deixado uma sociedade, ok? Que eu tinha. E a partir de outubro, eu comecei a pensar e por meio de um amigo, ele me falou do método CIS e onde eu fui fazer em fevereiro. Quando eu participei do método CIS, eu desejei me aprofundar mais. Então, eu fiz o método de formação em coach. Agora, uma coisa importante. A primeira coisa que eu tinha antes de fazer o método CIS, eu vivia focada em cima de problemas. Eu só via problemas e via sempre que os outros eram responsáveis pelo meu estado que eu estava, né? Quando eu fiz o método CIS, eu comecei a perceber que o problema não eram os outros, era eu mesma. Eu precisava mudar. E a partir do método CIS, quando eu mudei, as coisas começaram a mudar ao meu redor. Olha, por trás do profissional, por trás do pai, por trás da mãe, por trás do executivo, tem um indivíduo. E é nesse indivíduo que está a sua estrutura emocional. É no cérebro dele, nas suas sinapses neurais, que está o composto de quão inteligente ele é emocionalmente ou não. Então, se eu quero trabalhar um indivíduo, e daí o diferencial do coach integral sistêmico, eu quero trabalhar um executivo, eu trabalho o indivíduo. Se eu quero trabalhar o pai, eu trabalho o indivíduo. Eu quero trabalhar o marido, eu trabalho a estrutura emocional do indivíduo, do ser. Então, quando eu trabalho a mente dele, a consciência, as crenças emocionais que ele tem sobre ele mesmo, sobre o mundo, automaticamente eu reflito isso na performance dele como empresário, como pai, como mãe, como filho, como tudo. Segundo dados de uma pesquisa realizada recentemente, apenas 13% dos profissionais estão desempregados no Brasil por falta de habilidades intelectual, técnica e cognitiva. E 87% pela falta de liderança, relacionamento, segurança, otimismo e ousadia. O que é uma estrutura emocional que entende o mundo ao redor, dá um significado e promove uma reação comportamental a partir do que foi interpretado por esse conjunto emocional. Então, vamos dar um exemplo, que é o quociente emocional. Uma pessoa tranca o indivíduo, ok? No carro. Então, nessa trancada, o quociente emocional vai, se é um quociente emocional, se é uma inteligência emocional equilibrada, avançada, sábia, essa pessoa certamente ele não vai revidar, ele não vai se impacientar, nem mesmo se zangar. Se ele tem uma debilidade emocional, a estrutura emocional é frágil, ele vai querer revidar. Ele vai dizer, se alguém me trancou, é óbvio, é lógico que eu vou revidar. E provavelmente ele vai, revida, tranca, dá sinais, grita, agride. Então, a estrutura emocional, ela determina como nós vamos agir, como nós vamos viver nossas vidas. Seja ela de forma inteligente, emocionalmente, ou não. Muita gente procura desenvolvimento em alguma área da vida. Mas para isso é preciso dar o primeiro passo. Agora as pessoas estão buscando métodos mais aprimorados para alcançar esse objetivo. Quando a gente vai avaliar o que é é definido em dois grandes parâmetros. O parâmetro pessoal, que é como a pessoa se trata, e o parâmetro social, como ele trata o outro. Então eu posso sim ter uma pessoa que não tem uma estrutura emocional equilibrada, avançada, dirigindo grandes empresas.
É muito comum isso. Então, mas agora tem um fato. Essa pessoa que tem uma estrutura emocional debilitada, gerenciando, dirigindo, presidindo empresas, nessa área ele pode ser muito bom. Na área da gestão ele pode ser muito bom. Ele pode gerar resultados. Mas aí você vai avaliar a inteligência emocional dele olhando para o corpo dele. Como é a saúde dele? Como é o casamento dele? Como é que são os filhos dele? Como é o lar dele? Como é que são as emoções dele? Então, uma pessoa pode sim ter sucesso numa área e fracassar em outras áreas. Agora, à medida que ele restaura a sua estrutura emocional, à medida que ele restaura as suas crenças, o seu QE, a tendência é que ele equilibre todas as áreas da vida dele. E talvez nem tenha tanto sucesso profissional, mas ele vai ter sucesso profissional, vai ter sucesso conjugal, sucesso como pai, sucesso como filho, sucesso na sua relação com Deus, vai ter uma saúde tremenda. Então, o QE, o verdadeiro QE que nós ensinamos na Febracis, no coaching integral sistêmico, ele promove uma restauração em todas as áreas da vida. Talvez não tão rico, talvez não tão próximo em uma área ou outra área, mas um equilíbrio pleno em todas as áreas. E o Nossa Terra, Nossa Gente de hoje chega ao final. Uma pena, né? Mas você sabe, você tem encontro marcado conosco e nós com você, sempre de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TBC. Se você quer fazer uma sugestão, uma crítica ou um elogio, você pode ligar para 3044-6094. Se você quer assistir algumas das nossas matérias exibidas hoje ou em programas anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Nossa Terra. Obrigado pela audiência. Boa noite.